Olá, vamos hoje olhar como se faz ou como se pode fazer análise de dados com Python. Então vamos ver aqui alguns comandos de Python usando a ferramenta Colab, que é uma ferramenta da Google que permite fazermos a execução desses comandos Python para análise de dados sem ter que instalar nada na sua máquina. Então, ele é uma ferramenta web que permite, através da importação dos pacotes, importando os pacotes que você queira trabalhar, fazer a execução dos comandos. Ainda com a possibilidade de você criar código HTML para explicar os blocos de comandos que estão sendo executados. Então, basicamente, você adiciona uma seção para escrever código Python ou adiciona uma seção para escrever texto, lembrando que esse texto é HTML, então você pode usar as tags do HTML para fazer qualquer marcação ou declaração desejada dentro desse ambiente, né? Que você salva como um arquivo PYNB, que é o Python Notebook, que você pode executar nessa ferramenta, né? Você clicando nesse botão, ele faz a interpretação e executa esse código, ou você pode baixar como um arquivo Python mesmo. Vindo aqui no menu Arquivo, você tem a opção de fazer download como um arquivo PY, um arquivo Python para você executar em outra ferramenta que interprete código Python. Além de que, como ele é um ambiente web, você ainda, nesse menu ambiente de execução, você pode definir, ou vamos dizer assim, selecionar que tipo de processamento você vai querer utilizar. Se for nenhum, ele vai usar a sua CPU, mas tem ainda as opções de GPU e TPU. Então, vamos aqui mostrar esses comandos Python que são muito utilizados na ciência de dados para fazer todas essas análises em cima dos dados e obter as informações desejadas. Então, antes, vamos falar sobre o que são listas, né? Então, todos que já programam em qualquer linguagem fazem uso de arrays. Arrays são um dos componentes das linguagens de programação mais utilizadas, porque é a possibilidade de você ter uma variável composta, né? Então, é como se você tivesse várias variáveis simples concatenadas. Então, esse array ele pode ser unidimensional, é o que nós chamamos de vetor, ou pode ser multidimensional, é o que nós chamamos de matriz. Quando a gente fala matriz, a gente está falando de duas dimensões, tá? A gente está falando de linhas e colunas, mas a gente aqui pode trabalhar com um tensor, né, que seriam 3 dimensões. Então, a gente teria a possibilidade de trabalhar com arrays multidimensionais. Então, a gente tem vetores, matrizes e tensores. Matematicamente, é tudo tensor, mas, vamos dizer assim, computacionalmente, quando falamos de um array, que é um conjunto, né, de elementos com ponteiros específicos para cada elemento, é o que nós chamamos de índice. Nós localizamos esses dados através do seu índice. Se é um índice único, falamos aí de um array. Se é um índice duplo, linha e coluna, de uma matriz. Se são 3, se é da terceira ordem, se é ordem 3, então nós temos aí um tensor. Vamos falar deles mostrando os comandos em código. E esse código vai ficar disponível no GitHub, o link vai estar na descrição desse vídeo. Então, o que são listas? São coleções ordenadas de elementos que podem ser acessados através de índices, que indicam a sua posição. Então, costumamos mostrar, agora isso vai depender da linguagem, os arrays, né, como variáveis compostas, indexadas, onde você diz o nome da variável,
e o índice, que ele vai, e aí você tanto pode atribuir como recuperar o valor. Mas em Python nós temos algumas estruturas que servem para representar um conjunto de dados. Então, quando a gente fala, por exemplo, em vetor, em matriz, em tensor, unidimensional, bidimensional, tridimensional, ou de ordem 1, ordem 2, ordem 3, a gente, falando de uma estrutura onde a gente possa mudar os elementos, que eles são mutáveis, essas estruturas elas são representadas por colchetes, como vocês podem ver aqui, certo? Então, se a gente inicia e fecha por colchetes, a gente está representando uma lista. Uma lista é um array mutável. Mas essas estruturas, em Python, elas podem estar sendo representadas entre parênteses. Vamos ver um pouco mais abaixo. Mas quando, ao invés de usarmos colchetes, usarmos parênteses, então aí já não é mais uma lista, né? Então a gente vai estar falando de tuplas, certo? E as tuplas, elas são um array, um conjunto de elementos, porém são imutáveis. Quer dizer, eu não posso, depois de criado uma tupla, eu não posso alterar o seu valor. E ainda juntos. Os conjuntos em Python são representados entre chaves. E existe uma quarta estrutura chamada de dicionários. Os dicionários também são representados por chaves, mas usam uma estrutura de própria chamada chave-valor. Então, é quase que uma representação de uma tabela, né? Então, o que nós vamos ver é que existe uma biblioteca, um pacote, que é o chamado Pandas, que permite a criação de uma estrutura de array, uma estrutura de tabela chamada DataFrame. Então, vamos ver todos esses detalhes aí de variáveis de memória, como manipular esses tipos de variáveis de memória. Então, só repetindo, existem os arrays que são representados por colchetes, né? Inicia e fecha por colchetes, esses são as listas. É possível fazer manutenção desses dados, dessa variável composta. Existem os que estão entre parênteses, que são as tuplas, que é um array imutável, você não pode alterar, mudar os elementos desse array, os valores dos elementos desse array. Existem os conjuntos, que são entre chaves, e existem os dicionários de dados, que são entre chaves, mas numa estrutura de chave-valor. Então, são os 4 tipos de arrays que nós vamos visualizar aqui no Python, usando o Colab como ferramenta. Então, vejam que nós temos aqui a criação de 5 vetores, né? Então, norte com todos os estados do norte, nordeste com todos os estados do nordeste, centro-oeste, sul, sudeste. E observem que o primeiro elemento que nós temos aqui, por exemplo, no nordeste, é o Maranhão. Se eu quisesse acessar esse elemento, seria nordeste entre colchetes 0. Então, os índices dos arrays começam por 0. Então, se eu fizer norte entre colchetes 1, eu vou estar recuperando o Amapá. Se eu fizer sudeste entre colchetes 2, eu vou estar recuperando o Espírito Santo. Sul entre colchetes 0, o Paraná. Então, isso são exemplos de lista. Tá? Aqui nós estamos imprimindo essas listas. Então, clicando, você executa o comando. E aí vocês observem as variáveis inicializadas e sendo printados seus valores aqui. O que nós podemos fazer com listas, né? A gente pode concatenar as listas. Então, eu posso criar uma nova lista, um novo array, com a concatenação de todas as outras listas, todos os outros arrays. E para isso eu uso o operador mais, que é o operador de concatenação de listas.
Então, vou clicar aqui para executar a inicialização de todas as listas, né, todos esses arrays, e depois vamos imprimir os valores inicializados. Então, aqui foi inicializado e aqui está a impressão dessas listas. O operador mais, em relação a listas, ele é um operador de concatenação. Então, eu posso criar uma nova lista concatenada, eu posso criar uma nova lista baseada na concatenação de outras listas. Então, veja que eu estou criando aqui uma lista chamada estados, baseado na concatenação de todas as outras listas. E no final a gente tem a impressão dessa lista. Então vejam que todas as listas aqui estão concatenadas agora numa única chamada estado. Podemos ordenar uma lista. Então, usando o método sort, a gente faz a ordenação dos valores de dentro de uma lista. Então, eu vou executar aqui o método sort desse objeto estados, dessa lista chamada estados, e vamos ver a impressão. Então, vejam que aqui nós temos todos eles ordenados em ordem crescente. Então, aqui está o resultado da ordenação do valor original. Para acessar, né, esses elementos de uma lista, sabendo que ele é um array, né, sabendo que ele é um vetor, é um array unidimensional, a gente especifica o índice. Por exemplo, se eu colocar aqui estado 0, então a indexação começa com 0, ele vai me retornar aqui o Acre. Então, vamos executar. Retornou o Acre. Se eu botar estados 2, ele vai me retornar o Amazonas. Então, vamos botar aqui 2. Então, a gente tem a indexação. Obviamente, se o índice não existir, ele vai retornar um erro. Para adicionar um novo elemento, lembre-se que lista ele é uma estrutura de array que permite que elementos sejam excluídos, que elementos sejam adicionados e que elementos sejam modificados. Então, ele é mutável. Então, eu posso, por exemplo, adicionar no final da lista um novo valor. Por exemplo, estou adicionando aqui Distrito Federal. E depois nós vamos imprimir a nova lista com esse valor adicionado. Então, vejam, Distrito Federal foi adicionado nessa lista. Se for uma tupla, que é simbolizada pelos parênteses, então ele não permite, ele daria um erro, porque uma tupla é imutável. Podemos obter o tamanho de uma lista, saber quantos elementos essa lista possui, ou qual é o tamanho desse vetor. Então, se eu usar aqui a função len, né, passando a lista, ele vai me retornar a quantidade de elementos, ou o tamanho da lista. Né? Então, eu tenho 27 elementos aqui na minha lista, que são os 26 estados, mais o Distrito Federal. Para sabermos qual o índice de um valor da lista, então aí nós usamos uma função ou um método index. Então, passado a lista, ponto index e o valor, então nós obtemos aqui a sua posição. Então, o Distrito Federal é a posição 26. Lembrando que ao todo tem 27, mas o primeiro item começa com o índice 0. Para se modificar o valor do elemento, então é só colocar o nome da lista, o índice desejado e o valor que você quer modificar. Então, aqui eu estou modificando o Distrito Federal DF maiúsculo para DF minúsculo. Fiz essa alteração aqui. Então, tuplas são arrays, né, unidimensionais, mas que não permitem a sua alteração. Por exemplo, se eu for tentar modificar norte, depois de executado isso aqui, esse comando, onde norte é uma tupla com o índice 0
é o Acre. Se eu fizer norte e tem o índice 0 e tentar mudar Acre para algum outro valor, eu vou ter um erro, porque tuplas são imutáveis. Então, essa é uma característica das tuplas. Tá? Que nós temos, vejam que a gente consegue identificar a diferença de uma lista para uma tupla pelo símbolo. Colchetes são listas e parênteses são tuplas. Os conjuntos já são simbolizados pelas chaves. Então, são coleções não ordenadas cujos elementos não se repetem. Então, qual é a diferença de um conjunto para uma lista ou uma tupla? Dentro de uma lista ou uma tupla, eu posso ter valores repetidos. Eu posso ter, por exemplo, 2 PEs lá dentro. Posso ter quantas repetições de dados forem necessárias dessa representação do array. A diferença da lista para a tupla, então, é só que a tupla não permite modificações. Só que num conjunto, que é o simbolizado entre as chaves, eu não tenho valores repetidos. Então, por exemplo, se eu adicionar vários conjuntos, como a gente adicionou várias listas, gerando uma lista só de estados, os valores repetidos não são adicionados a essa tupla. Então, isso é uma característica, os elementos não se repetem. Então, como é que criamos os conjuntos entre chaves? Então, aqui nós estamos criando, inicializando os valores desses conjuntos e estamos imprimindo. Então, vejam que são entre chaves. Então, pode-se transformar uma lista em conjunto. Vejam que Nordeste aqui foi inicializada como uma lista, entre colchetes. Mas se eu fizer estados, utilizando o comando set, usando a função set, e passando essa lista, o que vai ser criado aqui em estados é um conjunto. Então, vamos observar. Para adicionar novos elementos em um conjunto, ao invés do método append, que é o que nós usamos na lista, no conjunto nós usamos add. Então, vejam que eu tenho aqui estados e vou adicionar a este conjunto, tá? 2 novos estados, São Paulo e Pernambuco. Porém, quando a gente fizer a impressão de estados, vocês vão ver que só vai aparecer aqui São Paulo. Porque Pernambuco não vai ser adicionado, mesmo eu dando o comando add, usando aqui esse método add. Porque nós já temos no nosso conjunto Pernambuco. E lembre-se que conjunto não tem valores duplicados, ele não permite valores duplicados. Então, vamos executar. E vejam que São Paulo foi adicionado aqui, mas não houve uma adição de um novo PE. Está vendo? Porque já tínhamos Pernambuco. Então, já tínhamos Pernambuco aqui, ele não adicionou um segundo Pernambuco. Então, é uma característica dos conjuntos. Pode-se fazer a mesclagem, né, de conjuntos. Então, usa-se para isso o método update, para se mesclar conjuntos. Então, vejam aqui que eu tenho todos esses conjuntos, Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Vejam que todos estão representados por uma lista, mas dentro de um set. Então, na verdade, são conjuntos. Vamos imprimir todos eles. Depois, o que vai ser feito aqui? Ó, em estados, vai ser usado o método update para adicionar cada conjunto desse e vamos imprimir estados. Então, todos foram criados e no fim foi feito o update em estados, com a concatenação de todos, né? E por fim, vamos ver essa estrutura dicionários. Os dicionários, eles têm uma estrutura semelhante a conjuntos, só que internamente tem essa representação chave-valor. Então, vejam que aqui, você, para cada um dessas variáveis, né, foi criado uma chave e um valor. Estou dizendo que Acre, o valor dela é 1, Amazonas é 2, o Amapá é 3, o Pará é 4 e assim sucessivamente.
Então, vamos imprimir essa estrutura chamada dicionários. Então, vejam que os dicionários são representados também entre chaves, mas sempre com a estrutura interna de chave-valor. Então, eu tenho 3 métodos que eu posso, além de outros, claro, mas que eu posso trabalhar com essa forma de dicionário. Eu tenho um método para recuperar os valores, que é o value, tenho um método para recuperar as chaves, que é o key, e tenho um método para recuperar o item, que é o items. Então, se tentarmos utilizar uma chave que não existe no dicionário, ele vai retornar um erro, né? Então, mas temos a possibilidade de verificar se a chave existe. Então, nesse exemplo aqui, certo? Veja que foi criado o código igual a Nordeste PE. A gente vai imprimir o código e vamos ver se existe. Então, foi criada aqui uma variável existe, perguntando se Alagoas está dentro de Nordeste. Certo? E aí ele vai imprimir verdadeiro ou falso, se existe ou não existe. Então, vamos lá. Então, o código é 13, né? Foi impresso aqui o código. Para sabermos se Alagoas está dentro desse dicionário, a gente pergunta usando essa palavra reservada in. E aí, Alagoas existe dentro do dicionário. Ok? Você pode usar o método get para retornar o valor de uma chave. Então, veja, eu estou aqui com o dicionário Nordeste.get Paraíba. Então, o que é que ele vai me retornar? 12, que é o código da Paraíba, que a gente cadastrou nesse dicionário aqui. Ó. Então, vamos procurar aqui Paraíba. O valor que foi atribuído foi 12. A atualização do valor pela chave se faz usando o dicionário, qual a chave que você quer e o valor. Então, Pernambuco, qual é o valor de Pernambuco hoje? Aqui no dicionário. Pernambuco está com valor 13. O que eu estou fazendo aqui é atribuindo 0 para esse valor. Então, vamos aqui. Ó. Vamos executar e vamos imprimir Nordeste. Então, veja que Pernambuco estava com 13, passou a ficar com o valor 0. Com os métodos .key, .values e .items, se obtém os valores das chaves e os valores, as chaves e os itens. Então, vamos fazer a impressão dos 3 componentes. Né? Então, aqui, ó, o dicionário, veja, Nordeste.keys, nós temos todas as chaves, Nordeste.values, todos os valores, e Nordeste.items, temos a chave e o valor. Então, esta é o que nós chamamos de estrutura de dicionário. Então, vimos que existem essas 4